Está no nosso município do Alegrete, eu estou aqui em Caxias do Sul. O Dariano está no município, no maior município do estado do Rio Grande do Sul, o estado do Alegrete, né, Dariano? Então, exatamente. Eu quero agradecer aqui as pessoas que estão nos acompanhando. Nós tivemos um probleminha para entrar aqui, mas já está tudo certo, então peço desculpa aí para as pessoas que estão há um tempinho aí esperando, mas vai ser muito importante essa nossa conversa. O Dariano é bacharel em Direito, o Dariano é homem da comunicação, tem aí, né, Dariano, mais de 30 anos de comunicação, já trabalhou e trabalha com essa atividade mais investigativa. As pessoas que ainda não seguem o Dariano, eu tenho compartilhado o material dele, principalmente pelo Facebook. Eu convido vocês, eu deixei aqui na descrição do vídeo o perfil dele, então eu convido vocês para acompanharem ele, porque ele faz as investigações sobre diversas situações. E hoje nós vamos conversar sobre a água, né? Nós estamos batalhando aí com essa situação da água. Encontrei mais do Dariano para a gente se ajudar. O Dariano tem uma notícia muito boa para nós, né? Que é esse protocolo que vocês fizeram aí pelo município de Alegrete. Vai ser muito importante, Dariano. Eu tenho conversado muito, Gustavo e eu, a gente conversa muito, e a gente está esperando que um município se levante. A gente sabe, né, Dariano, que são os prefeitos, os responsáveis pelo caos da água, nós temos que dar um nome para isso. Os responsáveis pelo caos da água, logicamente, que são os deputados estaduais que rifaram a Corsã, de forma, uma molecagem, né, uma coisa infame demais, mas, sem dúvida nenhuma, teve inúmeros prefeitos que foram avisados que isso aconteceria, e eles pagaram para ver. E agora vocês no Alegrete, né, graças a Deus, eu quero te agradecer, Dariano, por tu ter dado esse passo aí junto com o advogado ali, o Alexandre. Eu quero que tu mostre para nós, né, te apresenta aqui, fica à vontade, e diz para nós, né, o que motivou vocês aí do Alegrete, enfim, a tomar esse posicionamento. Nós também estamos fazendo umas denúncias que eu vou falar depois, mas eu quero que você traga aqui para nós. Boa noite, seja bem-vindo, viu? Boa noite, Márcia Ror. Muito obrigado pela oportunidade de participar do teu canal no YouTube. Eu quero dizer que, a teu exemplo, eu também sou um cidadão consciente e inquieto com as coisas que dizem respeito à nossa cidadania. As pessoas não conseguem valorizar, eles acham que ser cidadão é só pagar impostos, né? Muitas vezes não se interessam pelo que está tramitando na Câmara, não cobram dos seus representantes, e é por conta deste erro que os representantes fazem o que querem, até atendendo interesses que vão de encontro à própria população. Bem, eu trabalho há mais de 30 anos em rádio, já fui agente da Rádio Gaúcha, aqui através da Rádio Minuano, onde eu trabalhei, que era afiliado da Rádio Gaúcha, até hoje eu e também já dividi uma pauta com o Giovanni Grisotti, que foi os livros didáticos que viraram papel higiênico. Eu flagrei aqui livros intactos que foram comprados em 2014, 2015, sem seguir o censo escolar, que foram enviados para reciclagem, porque o papel dos livros didáticos é o que mais se presta para fazer papel higiênico. E por conta disso, a RBS depois passou no Fantástico, enfim, foi um tema nacional. Eu ganhei, juntamente com o Giovanni Grisotti, uma menção honrosa na Câmara Federal por este trabalho, enfim, só para poder me apresentar. Eu acompanho esta questão da Corsã, exatamente isso que nós vamos fazer, desde a época em que estava a governo o Olívio Dutra. O presidente da Secretaria de Obras, aliás, o secretário da Secretaria de Obras, era o Dieter Workshop, eu me lembro também. Nós fomos num centro cultural, numa audiência pública, para dizer o que nós queríamos, enfim, quando foi construída a primeira estação de tratamento de esgoto aqui. E nunca mais tivemos outra, tá? Aí as obras continuaram pela Corsã, tiveram paradas, enfim, essas coisas assim que você sabe muito bem como é que anda a coisa pública. E aí, por último, o senhor Eduardo Leite enviou um projeto para a Assembleia Legislativa para vender a Corsã, porque a Corsã, só para os internautas entenderem, ela era uma de economia mista. O governo do estado tinha mais de 50%, tinha as ações dominantes, né? E o resto era distribuído entre outros cotistas. Então, é o seguinte, foi vendido o contrato, o pedido que nós fizemos ao Ministério Público, juntamente com o doutor Alexandre Machado, que foi candidato a prefeito aqui no ano passado pelo Partido Liberal. Ele é assessor do deputado federal Sanderson, é servidor público concursado, advogado. É uma notícia de fato, a gente chama de notícia de fato por um termo técnico, né? Mas é uma denúncia que nós entramos no Ministério Público, só para os internautas compreenderem, com um pedido de nulidade do ato administrativo de aditamento
deste contrato, que não existe mais. Por que não existe? Quando foi votado pela Câmara aqui, acredito que tenha sido assim também nos demais municípios, respeitadas peculiaridades geográficas, enfim, foi votado o contrato com a Corsan, que permanecia sobre o status público, a exploração de água e esgoto. E no próprio contrato da Corsan prevê algumas cláusulas que, em havendo privatização, automaticamente está extinto o contrato e está extinta também a Corsan, consequentemente. Então, para te fazer um aditivo, o aditivo ele é uma extensão, ele é uma derivação de um contrato principal. Se tu não tem o contrato principal, tu não tem mais o aditivo. Então, o aditivo ele é nulo de pleno direito. E afora aqui, eu não sei como é que aconteceu em Caxias, outras cidades, são 300 e poucos municípios, né, que a Corsan explorava o serviço. Aqui, o prefeito deu um canetaço, o ex-prefeito Márcio Amaral, do MDB, juntamente com o vice-prefeito, que agora está prefeito, Jesse Trindade Santos, também do MDB, deu um canetaço sem passar esta apreciação pela Câmara Municipal. E aí fere a lei orgânica. E o que mais nos deixa, assim, entristecidos, Márcia Rohr, é que a Câmara daqui, talvez, também tenha algumas peculiaridades com outros municípios aí, que tem todos os dispositivos legais para barrar isso. Tinha a legislatura passada, e por conta desta a situação assintosa que virou agora todo o estado da Corsan, é que as pessoas se deram por conta que tem algo errado, que estão fazendo audiência pública, estão chamando o Ministério Público, ninguém sabe o que fazer. Esta é a verdade. Eu concorri a vereador no ano passado, fiz 585 votos, fiquei como o primeiro suplente do PL, e eu sempre digo assim, eu não me elejo porque eu sou polêmico e porque eu não sei mentir. Eu não sei dar cesta básica. Aqui nós tivemos uma candidata que desviou cesta da Secretaria de Saúde, da Assistência Social, está sendo investigada pelo Ministério Público a partir da nossa reportagem investigativa. As pessoas tiveram aqui de comer bolachinha com leite em pó por conta do desvio de 1.000 cestas básicas. Tá? Está tudo comprovado, isso que eu estou dizendo, eu digo com propriedade porque eu tenho as provas. Inclusive, ela intentou várias ações no ano passado contra mim, continua tentando, está perdendo todas porque é baseado em fatos reais. Então, eu voltando à questão do mecanismo da Câmara, a Câmara tem os mecanismos, por quê? O próprio artigo 63 da Lei Orgânica diz assim, ó, que compete exclusivamente à Câmara Municipal, além de outras atribuições previstas na Lei Orgânica. E tem um inciso muito importante, o inciso 4º, sustar os atos do Poder Executivo que exorbitem do Poder Regulamentar. Como é que pode ser uma decisão unilateral do Poder Executivo, da Prefeitura, sem passar pela Câmara, e a Câmara continuar assistindo isto, sem fazer uso da lei orgânica e derrubar isto? Então, é isso que nós nos obrigamos, diante da que a Câmara está fazendo audiência pública, a nova legislatura, tentando fazer algo, mas eu tenho que dizer o seguinte, que alguns vereadores se reelegeram, então não é uma matéria nova para todos, é para alguns que chegaram. Em que pese, de repente, não ter na legislatura passada o clima político, porque o prefeito costumava literalmente patrolar a Câmara aqui, todo mundo vinha o projeto, todo mundo votava, sem questionar, sem nada. Inclusive, teve uma lei 078 que o prefeito mandou para a Câmara para ser aprovada o pagamento de função gratificada, e depois o próprio prefeito, após ter sancionado, ele entrou na justiça alegando inconstitucionalidade porque ele não tinha lastro financeiro para pagar todo mundo. Então, assim, ó, são as aberrações que os próprios legisladores criaram e que criam para nós, a população. E o que a prefeitura daqui fez, a atual gestão municipal? Simplesmente estendeu o horário do PROCON para mandar a população fazer fila lá e reclamar. Só simplesmente, enquanto nós temos outros municípios que estão adentrando na justiça, pedindo liminar para assustar as aberrações que estão acontecendo aqui. Cobranças indevidas, cobranças exorbitantes. Tem pessoas que saíram de férias. Hoje eu recebi uma nova informação. Uma pessoa que passou mais de um mês de férias, chegou agora, quando chegou, veio a conta um exorbitante que nem consumo teve. Então são essas coisas, essas distorções, por conta do poder da privatização, tá? E se dá lucro para a iniciativa privada, por que o município não encampa, e nós estamos aqui, a exemplo de outros municípios, sob o aquífero Guarani, que é o maior berço de água que vem desde lá do Amazonas.
Tá? É a riqueza do mundo que ninguém tem. Por que não exploram isso? Porque querem simplesmente arrecadar ou não querem se incomodar. Então, nós como cidadãos e como alguém que, de certa forma, estudou, que tem um alcance, a gente tem que alertar a população do que se trata, já que os nossos representantes muitas vezes não o fazem de forma satisfatória. Então, Dariano, até para a gente poder se balizar aqui juntos, eu moro em Caxias do Sul e Caxias do Sul tem a água municipalizada. Aliás, sim, eu acho que deve ser o município mais que deve, porque é o segundo maior município do estado em tamanho, né? E a nossa água aqui é municipal. Eu acho que é o segundo maior colégio eleitoral, o terceiro maior colégio eleitoral, né? É o segundo. Então, a nossa água aqui é municipalizada. Aqui, quando se fala em privatizar, a gente dá 4, 5 gritos. Márcia, por favor, há quanto tempo é municipalizada a água aí? Eu não vou saber desde quando que Mas desde antes de Corsã, enfim, de iniciar. Nunca teve Corsã aqui. Eu posso pesquisar quando foi criado o SAMAI. Eu posso pesquisar, porque eu não sou natural daqui. Sim. Então, eu não vou saber, já era desde... Mas não carece, eu só quero ter uma noção. E para poder perguntar o seguinte, eu também, a gente vai se entrevistar. Vocês não foram assediados pela atual AEGEA aí? Mas aqui seguido aparece. O SAMAI aqui foi criado em 1966. Então, até onde eu sei, tá? Caxias do Sul sempre teve a água municipalizada, porque antes era tudo água de poço, né? Então, era tudo... Sim. O próprio povo, que não sei porquê, Dariano, eu sou do tipo, Dariano, que eu torço para que o povo entenda que a sua vida não pode ser terceirizada e que voltem a querer buscar água no poço, se precisar, com o balde. Porque, assim, essa legislação toda que foi criada desde a década de 70, que foi quando começou essa palhaçada toda, ela justamente tem a intenção de fazer com que nós não tenhamos mais acesso à água direto de fontes. Ali, Dariano, vocês, pelo jeito, ainda não estão tendo os seguintes problemas que está tendo no resto do estado. Em Marau, em Sertão, em vários outros municípios, a EGEA começou a lacrar o poço do povo que tem poço. Aqui já aconteceu, já está acontecendo isso. Eles lacraram o poço, inclusive eu argumentei com o diretor aqui, que faz o papel de superintendente, outrora fora superintendente da Corsã, porque é o seguinte, os poços artesianos aqui de Alegrete, eles possuem um critério de funcionamento baseado em exames laboratoriais, eles têm que ter esse exame, que apura sobre a questão de coliformes fecais, enfim. O que eles alegam? Que isso não há segurança e que pode vazar para a rede d'água, porque agora tudo é por poço, enfim, eles querem aniquilar com o sistema de funcionamento. Tá? Então aconteceu a mesma coisa aqui, nós estamos assim, nós vamos de todas as formas, já teve vereador aqui, o vereador que é presidente da comissão de bem-estar social, que cuida desta questão, o vereador Éder Fioravante, do PDT, e aqui eu quero fazer também um parênteses aqui, dar um abraço especial, ajudar a contribuição, agradecer a contribuição do vereador Minuzzi, Giovanni Minuzzi, né? Gustavo, ele não é vereador. Gustavo Minuzzi, do PDT do Frederico Westphalen. O Gustavo não é vereador. Eu achei que ele era vereador do PDT. Ele não é. Ele não é vereador. Ele é um cidadão como nós e ele tem um escritório. Ele trabalhou na... Então já dei um mandato para ele. Então. Eu vi que você mencionou hoje dizendo que ele era vereador. Mas tudo bem. Ele não é vereador, não, mas é tranquilo. E ele trabalhou muito tempo na Corsã. Ele tem um escritório agora, então ele presta, né, esse serviço aí de assessoria, suporte e tal para municípios, e, enfim, tanto na água, aí, no saneamento como um todo, e até, inclusive, na coleta de lixo, enfim. E o Gustavo é quem tem me ajudado, a gente tem batalhado, porque assim, Dariano, isso que eu mencionei antes do poço, e eu quero ligar aqui para nós continuarmos a nossa conversa, para o povo que acompanha aqui nesse meu perfil, Dariano, sabe que a situação da água, ela vai além dessa estupidez que os nossos votantes fizeram. O que vai acontecer com a água, se nós deixarmos, tu, eu, Gustavo e esse povo todo que está online aqui, é que vai acontecer conosco, com a água do Rio Grande do Sul e do Brasil, o mesmo que aconteceu com o petróleo da Venezuela.
Exatamente. No petróleo da Venezuela vai além dessa idiotice da direita e da esquerda. Aliás, direita e esquerda é só para nós brigarmos. Sim. Eu aprendi isso para Zodagen. Faz muito tempo que eu aprendi isso. Porque eu achava que eu era da tal da direita. Entendi que não sou desse diabo nenhum, tá? É só para te saber. E aí, então, se nós, o povo, deixarmos, e na verdade nós já deixamos, porque já é tarde demais, porque a água do Rio Grande do Sul já foi privatizada. A água de São Paulo já foi privatizada. Aliás, a água de São Paulo está na Bolsa de Valores. A água do Rio foi privatizada. A água de Sergipe foi privatizada. Essas eu tenho certeza. Eu sei que tem outros estados também. Então, se nós deixarmos, Dariano, o que vai acontecer? Qual é que é o projeto? E eu acho que eu vou aproveitar para falar aqui, porque o povo que acompanha esse perfil... Por favor. Dariano, e eu tenho certeza que muitas pessoas do Alegrete estão assistindo nós, porque tem gente do Alegrete, tem gente do Guaiana, tem gente de toda a região de vocês, de Quaraí, de Barra do Quaraí, que a gente está junto. Eu, eles comigo, tá? E essa situação que nós vivemos agora, que eles chamam, né, de eventos climáticos extremos, não tem nada de natural, Daria. Isso é tudo fabricado. A seca é fabricada, a enchente foi fabricada, e aí o que eles vão fazer vai ser assim, ó. Eles vão controlar a nossa água, foi por isso que a água foi privatizada. A água foi privatizada porque esses grupos vão controlar. Nós não podemos mais pegar da chuva. Primeiro porque eles não vão deixar chover. Eles já não deixam mais chover. Eles deixam chover quando eles querem. Eu tenho denúncia gravíssima sobre isso, tá, Dariana? Essa é a parte mais grave de todas. Aí, eles não vão deixar nós pegar água da chuva, porque eles vão taxar. Em alguns lugares já está sendo taxado porque a lei já prevê. Aí, eles não vão deixar nós pegarmos água de poço. Então, não chove e tu não pode pegar de poço. Então, tu é obrigado a pegar ou da EGEA, ou de quem privatizou lá na Sabesp, ou da EGEA no Rio, ou de quem privatizou no Sergipe. E aí é por isso que existe a taxa. Lembra que na luz elétrica começou lá por 2010 ou 2012, a tal da faixa amarela e a faixa vermelha? Sim. Lembra disso? Sim. Então, aquilo ali é para mostrar o consumo do indivíduo, e se nós continuarmos aceitando essa palhaçada toda, eles vão ligar isso com o mercado de carbono. O que eles dizem? Eles dizem assim, ó. O aquecimento global é em virtude das taxas de CO2. E as taxas de CO2 é por causa da produção de alimento, é por causa dos combustíveis fósseis. Vocês têm que parar de usar combustíveis fósseis. Vocês têm que parar de emitir CO2. E esse parar de emitir CO2 é nós ficar que nem uns idiotas em casa, que foi por isso que eles fizeram a Covid-19. A Covid foi um laboratório para nós ficar em casa, para entender como é que é um comando que vem de cima. E aí vocês vão aceitar, porque vocês não vão mais poder produzir, porque não chove, vocês não têm acesso à água, e vocês vão ter que comer a ração que nós vamos mandar para vocês. Que é por isso que está tendo esses laboratórios de carne sintética, que não pode se chamar de carne. Entendeu, Dariano, meu irmão? Então, essa situação da água, ela é muito mais grave do que a imensa... E o seguinte, assim, ó, o que faz uma empresa de Singapura, um complexo corporativo, investir 34,34% na Escorçã? Entendeu? Que nem conhece aqui a nossa cidade, não conhece nada. O que faz o Itaú S.A.? O Itaú investir. Tá? Tem mais o Grupo Equipave aqui, que tem a maioria das ações, 52,77%. Então, por quê? Porque é lucro. Eles visam o lucro e não o bem social da água. A água é um produto essencial para a vida. E eles querem taxar, centralizar, tá? Isso concentrar numa única empresa ou em grupos privados para poder submeter a população que precisa da água, que é carente, que não tem condições de pagar. Tem gente fazendo empréstimo aqui para pagar água que a gente nunca viu. Nunca viu? Pois é, Dariana, e aí assim, ó, eu só não fechei antes. Quando eles juntarem com o mercado de carbono, que infelizmente os nossos deputados federais e senadores aprovaram, Dariana, nós fizemos uma gritaria no país inteiro, mas nós não conseguimos mostrar para essa raça de víbora que nos representa que eles não poderiam aprovar o mercado de carbono. Aí, Dariana, o que eles vão fazer? Daí eu quero só voltar naquela história da faixa da luz. Porque tem gente que diz que aquela taxa...
A tal da faixa amarela é problema da Dilma. Sim, foi a Dilma que era presidente naquele momento. E eu quero que as pessoas entendam que não é... A presidente que queria ensacar vento, né? É, mas assim, ó, Dariano, o problema vai muito além de ter sido ela presidente, porque se fosse ela, se fosse o Sarney, se fosse o Getúlio Vargas, qualquer um teria feito, porque esse comando vem de fora do Brasil. Agenda 2030 da ONU, objetivo 6 e 7, que é por isso que foi entregue à CE a troco de um Corolla, não foi isso que foi dito? E é por isso que foi entregue a Corsã. Então, a luz equatorial, a água, sim, a Egeia, é o plano para quê? Para eles fazerem uma taxa, por isso que foi criado essas novas tarifas que o povo não consegue entender. Quando eles juntarem com o mercado de carbono, Dariano, eles vão dizer assim, ó, tu tá comendo carne, Dariano, 4 vezes por semana, então tu tá emitindo muito CO2. Então o senhor vai ficar sem acesso à luz. O senhor vai ter só 5 quilowatts para usar, no, sei lá, no mês. Vão ser punidos. Entendeu? Entendeu? Sim. Assim como estamos sendo punidos agora porque tá muito alto, então tu não compra. Assim, tá? Isso. É incrível. Eu não quero assim me dissociar do tema que a gente se propôs. Não. Então, é o seguinte, ó, só para poder te localizar. Aí a municipalização da água aí em Caxias aconteceu em 1966, tu falou, né? Bom, foi no mesmo ano de criação da Corsã, no 28 de março de 1966. Era um período de ditadura, né? Que diz que o regime militar, enfim, e no entanto o Estado controlava tudo. E hoje nós temos a liberdade, entre aspas, vigiada, e estão privatizando tudo. Eu não quero fazer uma discussão de direita e esquerda aqui, mas a esquerda diz que a direita é que privatiza, que faz e acontece. Mas quem é que está privatizando? Quem é que apoiou o governador Leite no segundo turno? Foi o PT, foi a esquerda, porque eles eram antidireita, não queriam votar na direita. Mas é o que as pessoas esquecem, colocam a viseira política à frente das questões que estão acima de qualquer questão política, que é a questão da água, da energia elétrica. Por que não incentivam a criação, então, para poder as casas terem energia solar, facilitar o acesso? Porque vai acabar contrariando os grupos que exploram o serviço. Calma, energia solar faz parte do pacote de destruição. Calma, a gente conversa mais sobre isso. Não queira energia solar. Energia solar é o que vai acabar com a produção de alimento. Calma, tá? Não, tudo bem, mas assim, ó, se é tão bom, se é tão bom, se ajuda a economizar, que é uma energia limpa, como eles defendem, então por que eles não incentivam? Já que eles defendem isso. Entendeu? Exato. Então, assim, ó, o que eu pedi juntamente com o doutor Alexandre é a anulação desse aditivo, porque o aditivo ele é um apêndice de um contrato principal. A Corsã foi extinta a partir do momento que foi privatizada. Então a Câmara, na época daqui da gestão do Erasmo, 2012, 2015, por aí, ela aprovou, foi com a concessão para a Corsã, e não para o município, e não para a iniciativa privada. Então, no momento que foi extinta a Corsã, eles não podem fazer um aditivo de um principal que não existe mais. Sim. Isso é uma questão lógica, sabe? Sim. E é por isso que a gente se debate que tem que abrir os olhos dos legisladores, dos operadores de direito, que a gente só fica engolindo as coisas do jeito que vem. E a Egeia usa uma estratégia de concentrar, fazer... Em seguida, vai verificar aí no Estado blocos de mídia, de propaganda, dizendo, isto é assim que funciona. Eles usam esta mídia maciça que eles vão usar para tentar fazer com que as pessoas enxerguem assim. E achem que a Márcia, que o Dariano e que outros estão chovendo no molhado. Vocês são contra, vocês são ideologistas, são isso, são utopistas, sabe? Quando, na verdade, a gente está trabalhando em cima de uma questão de direito. De uma questão legal. Então, assim, este é um dos pontos, tá? E eu estou pedindo, inclusive, aqui junto com o doutor Alexandre, que seja punido o prefeito, o ex-prefeito que assinou aqui, o vice-prefeito, que agora está prefeito, por improbidade administrativa, por violar os princípios da administração pública que estão estatuídos lá no artigo 37, né, que é a legalidade, a impessoalidade, também diz respeito à moralidade e à publicidade dos atos. No momento em que o prefeito deu um canetaço
que isso é como se fosse uma ditadura, deu um canetaço dizendo que vai ficar a EGEA, sem ouvir a Câmara, ele feriu esses princípios legais. Então, nós estamos pedindo anulação, protocolamos, foi quinta-feira, quarta ou quinta-feira, no Ministério Público. Eu já tenho, o ano passado, em julho, eu ingressei com a notícia, de fato, com a denúncia no Ministério Público, em função dos abusos que aconteciam. O PROCON está junto, porque todos os dias tem fila do PROCON, todos os dias. Tu deve ter recebido também bastante demanda. Márcio, o que eu faço? Está acontecendo isso, acontecendo aquilo, enfim, embora seja municipalizado aí. Então, assim, ó, nós vamos até o fim, tá? E a situação deles é tão drástica, esta maneira danosa com que eles querem ocupar este líquido precioso, vital, que o vereador, que é presidente da Comissão de Bem-Estar Social, que é o Éder Fioravante, foi ameaçado de morte por um funcionário. Olha, ele vai amanhecer com a boca cheia de formiga. E eu quero que eles façam a mesma coisa comigo. Eu nunca temi nada aqui. Eu denunciei aqui, o ano retrasado, eu fui o único que denunciei sozinho como cidadão. Enquanto a Câmara batia a palma, mais de R$1 milhão que foi dado para a Cercal, que é uma associação recreativa aqui, nas mãos de um mal-sucedido empresário aqui, para virar escombros de carnaval. E eu denunciei pela falta de segurança no local, que ruiu antes mesmo de ser ocupado, e pelas ilicitudes que foram cometidas. Inclusive, da gravidade do que eu denunciei lá, eu fui o único que denunciei, eu sei as provas que lá estão. O Ministério Público se obrigou a decretar sigilo. E vai ter agora desdobramento. Então, são estas pessoas que a gente incomoda. Agora, eu tenho que dizer assim, ó, medo de morrer eu não tenho. Eu não tenho medo de fazer o que é certo. Sim. Entendeu? Deus é que sabe. Exato. Agora, não pensa que eles vão me parar. Eu não vou usar a mesma metodologia tortuosa deles, de querer obrigar, coagir, fazer. Não. Eu uso o meu preceito legal. Eu fiz uma faculdade de Direito, não comprei o meu diploma, não sou e não sei mais do que ninguém, mas assim, ó, eu tenho que usar a minha prerrogativa, enquanto a formação que eu tive, para usar os caminhos legais. Porque senão, assim, a gente vai virar baderna, bota fogo aqui, faz aqui, aí não. Não, eu vou usar todos os meios legais permitidos em direito para a gente acabar com esta farra, que está prejudicando toda a população aqui. É isso, Dariano, que eu queria te pedir agora, tem muitas pessoas, porque assim, ó, eu falei antes, né, que eu moro num município que tem água municipalizada. E por que eu me envolvi nesse assunto? Porque eu não sou egoísta, Dariano. Eu sei que o problema do Alegrete, eu sei que o problema da Barra do Quaraí, eu sei que o problema de Vacaria vai afetar todos nós, porque o problema da água ele é do Brasil inteiro. Então é por isso que eu sempre me mobilizei para nós impedirmos. Nós tentamos impedir, porque lembra, lá atrás, o plebiscito, nós teríamos que ter votado. Nós teríamos que ter votado para dizer a Assembleia nos castrou esse direito. Exato. Do plebiscito. O deputado que eu votei, Dariano, o deputado que eu votei, eu carrego esse peso nas minhas costas. O deputado que eu votei era presidente da Assembleia na época, e foi ele que conduziu para que o plebiscito para que o plebiscito não acontecesse, fosse retirada a obrigatoriedade do plebiscito e a Corsã fosse privatizada do jeito que foi. Então, eu mandei muita mensagem. Eu fico pensando, não estou afirmando, quanto será que de dinheiro não rolou nesta votação, hein? Quanto será que não rolou de dinheiro? Tipo uma aposta, assim, quem dá mais, quem dá menos. Quanto será que não valeu um voto a favor da privatização? Então, Dariana, esse aí é um problema gravíssimo e é isso que me mobiliza para que nós todos trabalhemos, porque se nós perdermos, somos todos nós, e é aquela velha história. São 317 municípios que são atendidos por essa desgraça agora de AEGEA. Os outros municípios, até os 497, os outros são todos municipalizados. Então, que bom que tem muitos municípios. Claro que a gente sabe que a imensa maioria são pequenos, bem pequenininho, que tem os poços artesianos, que o município trabalha ali, que é facilzinho. Mas tem municípios grandes também que têm a água ainda municipalizada. E é isso que nós precisamos fazer. O que eu queria te pedir agora, Dariana? As pessoas dos municípios, por exemplo, São Marcos, Passo Fundo, os outros municípios, Antônio Prado, Tapejara, enfim, se quiserem o texto
que vocês usaram para justificar... Posso passar. Assim, ó, eu só gostaria de dizer o seguinte, Márcio, ó, eu fiz um texto baseado no que eu tenho conhecimento aqui de Alegrete, do jeito que aconteceram as coisas aqui. Claro, existe questões comuns, como a lei orgânica, é uma coisa em comum a todos os municípios, enfim. Aí eles vão adequar a cada necessidade. E aí eu quero fazer um apelo aqui, já que existe a Anfro, que fez a toque de caixa para mandar os prefeitos para lá para o Palácio Piratini para assinarem, porque senão eles iam perder, porque tem um marco legal até 2033 e tal. Tudo encomendado. E os prefeitos que não pararam para pensar na sua independência enquanto ente municipal foram que nem gado vai para o abate. Tá? Então eu quero assim, ó, eu disponibilizo isto aqui, do jeito que eu fiz, tá? Só havia a maneira de como eu posso disponibilizar isso. O meu telefone está aí, se alguém quiser pelo WhatsApp, enfim, não tem problema nenhum. E assim, ó, eu quero chamar a atenção da União dos Vereadores, da UVERX, do Rio Grande do Sul, tá? E a representação nacional dos vereadores. Aonde é que eles estão? É só para fazer curso e ganhar diária fora da sua cidade de atuação? Infelizmente é. Tá? Então, agora é que tem que fazer valer a representatividade dos políticos, porque nós votamos nas pessoas para nos representar, não para fazer conchavo político ou conchavo de decisão que favoreça mais o seu umbigo, quiçá o seu bolso, e deixar a população à deriva. Perfeito. É isso que nós temos que fazer. E está à disposição o documento que eu fiz, juntamente com o doutor Alexandre Machado, para que aquele vereador, aqueles que até, eu digo assim, ó, ir para o nível do Ministério Público Estadual e pedir em nome de todos os municípios do Rio Grande do Sul a anulação desse aditivo por vício de consentimento. Sim. Tá? Nós já pensamos nisso, Gustavo e eu, a gente anda analisando essa situação. Até eu posso fazer o seguinte, assim, ó, Márcia, se tu me permite, eu posso formatar aqui, sem os dados meus, doutor Alexandre, e enviar para ti pelo WhatsApp. Pode ser. E aí tu manda em Word, enfim, né? Ou tu me passa um e-mail depois pelo teu WhatsApp, e eu vou mandar para ti, tu pode disponibilizar para quem for aí fazer esta atuação aí, tá? Porque não é possível. E é por isso que a gente estuda, é por isso que a gente tira uma faculdade para poder atuar como cidadão, porque eu não ganho nada com isso, eu me incomodo. Eu imagino que tu te incomode também. Eu sou processado, eu me defendo, eu processo muita gente, ganho processo muita gente por dano moral, eu não me importo, eu estou fazendo naquilo que eu acredito e dentro de uma prerrogativa legal, eu não estou ofendendo ninguém. Se alguém se sente ofendido por eu ser bastante enérgico e contumaz e bastante contundente naquilo que eu defendo, o problema é deles. Eu estou vivendo na democracia. Até que alguém me prove o contrário, eu estou na democracia. Então, assim, ó, por mim, pode ir para a justiça, fazer o que tiver que acontecer. Eu não tenho cola com ninguém, como eu digo. Tá? Então, assim, ó, para te poder colocar o dedo na ferida, não pode ter cola. Exatamente. Eu não vivo disso. Eu não tiro um tostão disso. Eu estou vivendo, estou fazendo a vivência da minha cidadania e tentando levar um pouco de alento a essas pessoas que só tiveram o único caminho aqui em Alegrete, que é a extensão do PROCON, para ir reclamar e que muitas vezes não resolve. Sim, exatamente. Tá? Então, assim, ó, depois eu vou te mandar este documento em Word, tá? Se tu quiseres depois disponibilizar para o pessoal, para que aqueles que te procurarem, enfim, ou tu passa o meu telefone, eu vou passar para eles também. Não existe nenhum, não quero mérito nenhum, dizer assim, ó, é a autoria do fulano, do Beltrano, não. Nós estamos numa construção coletiva, porque este é um problema coletivo. E nós vamos até o final. Perfeito. Dariano, então nós vamos combinar isso, porque a situação do município do Alegrete é um pouco diferente de alguns dos nossos aqui. Aqui, por exemplo, teve municípios que passou pela Câmara de Vereadores. Teve vários municípios que passou pela Câmara. Teve outros que foi igual de vocês, que não passou pela Câmara. Sim. Então, tem situações diversas mas, assim, aí. Independente de ter passado pela Câmara, veja o seguinte, assim, ó, tem que ver o que passou pela Câmara, se não feriu a legislação federal, se não votaram em função do próprio contrato que era da Corsã que foi extinto, tem uma série de coisas a serem vistas. Sim. Sabe? Sim. A gente tem que questionar. Em direito, tudo se questiona. Não é por postergar ou por querer procrastinar, mas é para poder ver o que é certo, o que é certo, o que é errado, o que é errado. Perfeito. E aí é isso. Então, por isso que eu te pedi, né? Porque vai ter casos que vai ser muito semelhante ao de vocês, que a única coisa que as pessoas vão ter que adequar, nós vamos ter que adequar com esses municípios é a lei orgânica. O resto vai ficar igual e a gente pode se ajudar.
Porque, assim, é como tu falou, Dariano, nós estamos se ajudando, nenhum de nós ganha nada aqui, a gente só se incomoda. A gente, inclusive, leva para o lado das próprias pessoas que a gente está tentando salvar elas e nós mesmos. Mas nós vamos continuar em frente, certamente nós não estamos fazendo isso. A gente deve ter alguma missão maior, provável. Eu digo que o meu trabalho não é trabalho, é uma missão. Porque eu não vivo disso, o fato de eu participar na rede social, ter alguma visibilidade, eu não ganho um tostão sobre isso, eu não tenho nenhuma vivência monetária sobre isso, muito pelo contrário, dispenso meu tempo, o estudo que eu tive, eu não ganho nada em cima do que isso aí, mas é que para defender o interesse das pessoas. Eu me sinto na obrigação de fazer justiça social. É isso que eu chamo de fazer justiça social, sem ganhar nada, sem mandato. Tá? E se fosse no ano eleitoral, a nossa entrevista aqui, estaria dizendo assim, a Márcia Hor quer ser vereadora, o Dariano porque quer se eleger, por isso que surgiu. Como tem os papos da esquerda contra a direita, dizendo, a direita agora contra a privatização, não sei o quê. Não se trata disso, gente. É uma idiotice pensar assim, é muito pequeno pensar assim. Nós estamos pensando em algo maior, que é a água, que é vital para toda e qualquer pessoa, para qualquer ser vivo. Tá? É isso que nós estamos pensando. E que tá porque eu garanto assim, que se fosse algo que não desse lucro, eles não se interessavam em privatizar. Claro que não. Claro. Por que eles não pegam as filas do SUS para privatizar, então? Isso, exatamente. Não dá lucro. Não dá lucro. E aquilo também, Dariano, que eu queria ter falado antes, que eu acho que é importante para nós aí, vocês dessa região, vocês ali, essa região que vocês se encontram agora, que tu tá aí agora, é uma das regiões mais importantes do aquífero Guarani. Exatamente. Então, é por isso, Dariano, que essa região, que eu sou natural das Missões, eu sou lá de São Nicolau, Pirapó. Então, por que atropelaram nós daqueles municípios? Porque querem tirar as pessoas de lá justamente para tomar o que está debaixo da terra. O que querem é o que está debaixo da terra. Então, é por isso que a gente se mobiliza, é por isso que quando eu conheci você, eu comecei a divulgar o teu material para a gente se ajudar. Nós precisamos nos ajudar. Querem, sim, roubar nossa água, literalmente. E a senhora Márcia, só fazer um parênteses aqui, esta vontade deles de ocupar o que nós temos de maior riqueza aqui, que é o aquífero Guarani, é tanta que a ex-Corsã daqui, a EGEA, não está mais fazendo a captação de água no Rio Ibirapuitã, só por poços artesianos. Por que será? Por que será? Por isso que eles estão interrompendo os poços que tinham, porque virou uma concorrência para eles. Claro, lógico. Tá? Por que antes, quando existia a Corsã, os poços funcionavam, ajudavam a abastecer, as pessoas bebiam água dos poços e nunca ninguém passou mal? Agora nós temos aqui, as amostras que chegam para a gente aqui das pessoas, água marrom, porque a água potável ela tem 3 características: insípida, inodora e incolor. Aí chega uma água marrom, então não é mais incolor. Aí chega uma água espumando. Tá? Então, assim, por que eles estão fazendo isso? Porque eles querem a menina dos olhos, o ouro líquido que está debaixo do nosso chão. Com certeza, Dariano, com certeza. O Lívio trouxe aqui Santana do Livramento, exatamente. Aliás, Santana do Livramento e Bagé são 2 casos que, assim, se nós não tivéssemos gente tão infame representando nós, não é possível, Dariano, a falta de água que existe em Bagé, por exemplo. Não é aceitável. Sim. Eu nunca aceitei isso, Dariano. Sendo que ali está o lençol, que é isso, que está sendo protegido para nós entregar... Falta investimento público político de fazer isso. Não é possível que a cidade fique refém de uma única barragem lá. Isso! Que agora, inclusive, está enfrentando racionamento. Tu entendeu? Não sei como foi a chuva ontem lá, mas está enfrentando racionamento. Exato, mas cadê o povo de Bagé? Mas, Dariano, por isso que é tão importante essas conversas uns com os outros, eu contigo, tu, a gente se ajudar, porque a gente tem que sacudir esse povo. E te digo mais, Márcia, assim, graças a Deus que nós temos a rede social, que é livre, que querem controlar também. Porque de primeiro você dependia só da rádio. Eu fui polêmico, enquanto radialista, fui polêmico. Tá? Muitas vezes o próprio diretor da rádio, mas está levantando. Não, eu estou levantando com propriedade. A rádio nunca teve um processo por causa minha. Muito pelo contrário, já processou gente. Tá? Então, assim, a gente tem que atuar com responsabilidade. E eu atuo com responsabilidade. Isto aqui que está aqui, que eu assinei, junto com o doutor Alexandre, eu coloquei os meus dados e a minha digital. Eu sou responsável pelo que está ali.
Eu não sou leviano, eu estou levantando uma tese, tá? Em defesa das pessoas. Perfeito. Eu não estou ganhando nada, não quero aplauso, não quero mérito nenhum. Eu só quero fazer o que eu estou fazendo, que é defender, promover justiça social através do meu conhecimento, pequeno que seja. E aí, Dariano, eu quero aproveitar, porque nós estamos no momento, para a gente já encerrar, que eu quero que essa nossa transmissão ela seja meio breve, até para as pessoas poderem assistir. Olha só, tá aqui o Fernandinho. Cadê aqui o Fernando? Tá aqui o Fernando, que é o parceiro que nós estamos batalhando agora contra os pedágios. O que eu tenho falado para a turma que nós estamos batalhando contra os pedágios, Dariano? É água, luz e estrada. É por aí que vão controlar nós. É por aí que vão pegar o nosso carbono para controlar nós. Então, se nós permitirmos o controle das estradas, porque lembra, por que é o free flow? E por que o Eduardo Leite disse que não é pedágio? Porque pedágio é quando tem a praça, cancela, uma pessoa sentada, recebendo dinheiro. Lembram disso? Mas uma questão comum. Continuamos pagando. Mas, Dariano, escuta, mas ele, assim, ó, as pessoas é que não entenderam. Ele tá certo. Não é pedágio, sabe por quê? Porque o dinheiro não vai para a estrada. Porque o dinheiro vai ir para fazer todo esse aparelhamento da manipulação do clima, que é por onde eles botam a culpa em nós. Eu tenho falado isso, Dariano, eu quero muito que as pessoas entendam. Então, eu quero que todos, Dariano, inclusive você, se você ainda não está conosco, Dariano, gritando contra os pedágios, entra, nos ajuda. Porque assim, não, pode, assim, ó, enviar o link das tuas publicações sobre isso, porque a gente dá conhecimento. Embora nós estejamos, assim, distantes daqui, e a gente só paga pedágio quando viaja para essas rodovias que tem esses pedágios, né? Mas a gente também é parte do sistema. Nós pagamos um IPVA para ter estrada e continuamos pagando pedágio. Entendeu, qual é a lógica, então? E outra, Dariano, olha só. Por enquanto, os pedágios estão sendo na Serra, na região das Hortênsias, que é onde tem a maior concentração de deslocamento de estrada, região metropolitana de Porto Alegre, agora eles querem no norte do estado e no Vale do Caí, desculpa, no Vale do Taquari, porque o Caí está junto conosco, mas, Dariano, tem duas coisas que vai acontecer. Ou eles vão atropelar todo o povo do interior do estado para cá, que é o objetivo é repontar todas as pessoas que ainda estão em Alegrete, que ainda estão em Santana, que ainda estão em Barra como se fosse um curral, assim, todo mundo que nem gado. Todo mundo aqui, ó. Por isso que é só bloco 1, bloco 2, bloco 3. Tem gente que não entendeu ainda. Aí, se eles conseguirem atropelar todo mundo para cá, eles vão concentrar todos nós aqui. Aí eles vão fazer as cidades inteligentes, que eles chamam, que na verdade inteligente não tem nada, é cidade de burro. Aí é controlado o pedágio, a estrada, no caso, né? A água, a luz e a comida. Filho, tu vive o quê? Parece que eu estou ouvindo já. Nós vamos gerar tantos empregos diretos e indiretos. Parece que eu estou vendo. Essa é a cantilena deles para gerar o que eles pensam, para dar um passo lá adiante e enganar a população. Porque depois de estar votado, depois de estar sacramentado, só resta a gente a fazer o que nós estamos fazendo. Levar o Ministério Público para tentar derrubar na justiça essa situação. Exatamente, Dariano. Mas Dariano, era isso que eu gritei em 2021. Eu dizia, não, porque assim, ó, a concessão da Corsã, a concessão da CE e a concessão das estradas foi tudo junto em 2020 e 2021, enquanto todo mundo estava com medo da Covid-19 e eu era a única, Dariano, gritando lá na frente do Palácio Piratini, pelo amor de Deus, não vamos deixar... Sabe o que o povo me chamava? Comunista. Eu fui chamada de comunista, não sei. Eu olhava para as pessoas e dizia, tu é um idiota, tu ali na frente tu vai ver que eu estou tentando salvar a tua vida. Então, assim, ó, eu quero te pedir, Dariano, primeiro, te agradecer por tu ter feito esse procedimento aí. Muito obrigada. Tu vai me passar o documento, as pessoas que quiserem, nós vamos entrar em outros municípios com esse documento de você, servindo como base. Nós vamos nos ajudar. Tem um documento também que o Gustavo elaborou, que se ele não te passou ainda, eu posso também ter passado. Não, ele passou também. Já passou, né? Então, nós temos que entrar todos para fazermos a nossa parte. Nós precisamos que você... Aí eu não terminei. Então, se eles não conseguirem atropelar todas as pessoas do interior para cá, Dariano, eles vão botar pedágio na região de quê? De Juí, de Cruz Alta,
um carazinho um pouco mais para lá, porque eles não vão deixar nós Só andar para teres uma ideia, assim, ó, eu costumo ir ali para Pelotas, Rio Grande, às vezes, tá? Que a minha namorada é de lá de Pelotas. E, às vezes, a gente quer ir para Rio Grande, tu paga só para passar ali, R$ 20 quase. Sim, é o mais caro do Brasil. Tá? E aí, onde é que fica o teu IPVA que tu paga? Para quê? Onde é que vai? A gente está cansado de pagar impostos para serem direcionados para outras coisas. Exatamente. Exatamente. Tá? Exatamente. É isso aí. E é por isso que nós estamos nessa batalha, Dariano, e se Deus quiser, nós vamos junto agora. Eu acredito muito que a gente conseguiu juntar pessoas de verdade de todo o estado. A gente está conseguindo se ajudar. A gente está conseguindo fazer com que ninguém tenha vaidade, ninguém queira aparecer, porque esse é um grande problema. As pessoas querem aparecer no meio do caos. E até a gente tem que... Eu costumo ter filtro, embora tu possa ter, às vezes, não conseguir, né? Mas assim, ó, para não ser usado como massa de manobra, tá? De querer usar a gente como massa de manobra. Eu tenho muito filtro em relação a isso. Contribuo com tudo que eu puder contribuir como cidadão, mas assim, de preferência a gente não se deixar usar. Isso. E nem usar isso também para promoção pessoal. Exato. Não, porque daí tu é sempre muito miserável, né? Desvirtua, né? Desvirtua que o propósito da gente. Então, Dariano, muito obrigada por tu ter feito esse muito obrigado. começo, ter sacudido nós aí. Nós já estamos batalhando há muito tempo também, e o teu documento é você, sacudiu nós. Nós, se Deus quiser, vamos junto agora fazer esse movimento todo. Vamos fazer. Obrigado pela confiança de ter atendido o meu pedido para nós fazermos essa transmissão. Vamos se ajudar com a água, com a luz, com as estradas, com tudo que nós pudermos ajudar. Conta comigo daqui para lá e de lá para cá, em tudo que eu puder. E tenho certeza que a gente vai poder se ajudar. Vamos continuar juntos e eu te deixo à vontade aqui agora para te fazer um chamamento. Márcia, eu quero agradecer e também te parabenizar pelo sentimento de comunidade que tu tens. Um sentimento de tratar pelas pessoas que não conseguem, muitas vezes, ter alcance para entender e nem ter a iniciativa. Porque a gente diz, bom, eu estou acostumado, não, deixa mais um, tá, isso aí não vai dar nada, vai ter que pagar igual, as pessoas se conformam. A gente contraria a lógica. Então, que bom que a gente tem Márcias, que tem outras pessoas para fazer isto, tá? E a gente tem que se ajudar, que este é um problema que afeta a todos nós. A todos nós. Todo mundo paga água, todo mundo vai pagar esgoto, tá? Então, eu quero que o meu município, que as pessoas do meu município tenham a possibilidade, a oportunidade de dizer assim, nós não queremos privatização, nós queremos encampar, municipalizar a água e o esgoto aqui. Porque se dá lucro para eles, tem que dar lucro para nós. Entendeu? O município aqui, ele tem as suas finanças sanadas, pode buscar investimento a longo prazo? Ou tu acha assim que o pessoal está investindo tudo, tirando dinheiro da hora e colocando das ações ali? Não, eles também têm prazo para fazer isso. Tá? E aí eles, para poder forçar os municípios a assinar o quanto antes, levaram para o Palácio Piratini através da FAMURS, que tinha que assinar por causa da questão do 2033, que tinha um marco de saneamento básico, e aí está despejando dinheiro nas prefeituras, tá? Enquanto nós, cidadãos, estamos sendo penalizados. Então, eu estou à disposição, vou te passar o documento, este documento aqui sem os dados pessoais, até para proteger a questão da Lei Geral de Proteção de Dados, vou te passar o modelo, pode mandar para quem quiser, não quero mérito de nada, enfim, eu só quero contribuir naquilo que eu puder para salvar essas pessoas da hegeia, desta privatização maldita e viciada da forma como foi feita aqui. Perfeito, Dariano, perfeito. Muito obrigada, Dariano. Muito obrigada a todos que acompanharam. Ajudem aí, pessoal, divulgando para os 4 cantos do nosso estado. E vamos juntos. O povo está pedindo para nós fazermos outro vídeo outro dia. A gente combina, Dariano, e fizemos outro vídeo, tá? Obrigadão. Tá, muito obrigado, Obrigadão. E deixa um abraço aqui pro vereador que eu elegi, né? Gustavo Minuzzi, que eu achei que estava vereador. Tá, mas um abraço a ele pela colaboração também, tá? A gente precisa unir forças, unir conhecimentos, tá? Obrigadão, viu? Te cuida por aí, vamos junto. Obrigada a todos. Não, eu tô tranquilo, eu sou muito tranquilo. Uma coisa que eu não tenho é morrer. Eu nasci porque um dia eu vou morrer, não tenho temor por isso. Eu só gosto de fazer as coisas certas. Se eu estiver fazendo alguma coisa errada, aí sim. Tá? Isso, e não podemos ser covarde, né? Qualquer coisa menos covarde. Exatamente.
Tá? O meu pai é uruguaio, nos criou assim com valores, que a gente tem que sustentar aquilo, ter palavra e defender aquilo que a gente acredita. E é isso que eu faço. Gaúcho de fato. Gaúcho de fato. Perfeito, Dariano, muito obrigada, uma alegria. Obrigado, uma boa semana para ti, Márcia. Grande abraço, se cuidem, se cuida, Dariano, e até a próxima. Até a próxima, se Deus quiser. Obrigado. Valeu.